morava em Santa Teresa e, por um acaso desses, quando alguma coisa tem que acontecer na vida, a Casa de Pascoal ainda está até hoje no mesmo endereço, né? Hermenegildo de Barros 161, que hoje se chama Casa de Pascoal e abriga grupos que vêm do exterior e precisam ficar em algum lugar para se apresentar no Rio. Era o Teatro Duzi ali. Eu acho que se eu não morasse em Santa Teresa, eu jamais teria entrado para o Teatro Duzi. Pelo menos não teria começado nada naquele ano. Porque eu tinha 15 anos e 15 anos, quando eu tinha 15 anos, era um outro papo. Então, minha mãe só me deixou entrar porque o nome era Teatro do Estudante. E ela pensou que Teatro do Estudante fosse uma coisa de crianças, de jovens, de adolescentes como eu. E ela se arrependeu muito, porque ela não queria de maneira alguma que eu fosse atriz. E quando ela descobriu que, na verdade, o Teatro do Estudante, né, a Casa de Pascoal, o Teatro Duzi, era um caminho para o profissionalismo, porque na época não existiam escolas de formação de atores. Essa foi uma das primeiras, não é? Lá, comparando com hoje, era uma coisa muito empírica, porque era assim, nós íamos sábados e domingos para lá, aí aparecia a Dona Esther Leão, que era uma grande professora de voz, o próprio Pascoal dava umas aulas de história do teatro, aí vinha Junito Brandão, falava de teatro grego, e vinha Maria Clara Machado. Enfim, era uma coisa assim, um chegava, dava uma aula, tu dava outra aula, e não era um curso com a organização que tem hoje uma Unirio, uma Cal, nem uma seriação, e nem você ficava lá 4 anos, nada. O que era muito importante é que você trabalhava o tempo todo. Você não só aprendia na prática, como você era visto. Né? As pessoas que interessavam, os diretores, os profissionais, os críticos iam ao Teatro Duzi. Sabiam que lá era esse polo de criação, exatamente, de exercício. onde podiam descobrir atores novos. Estamos falando de uma era pré-televisão, quer dizer, ninguém ia procurar valores para televisão, né? Eu, aliás, estreiei profissionalmente na televisão antes do teatro, porque em 54 eu ainda estava no Teatro Estudante e eu tive a oportunidade de fazer algumas participações na TV Tupi, que estava começando ali no estúdiozinho na Praça Mauá. Eu fiz alguns programas ali com Chianca de Garcia, tinha a História do Teatro Universal, que eram programas completos. Continuei no Teatro do Estudante. Só em 55 eu então fiz um teste para meu primeiro espetáculo profissional, que minha mãe aprovou por um detalhe, era o Diálogo das Carmelitas. Eu fazia uma freira e nesse mesmo ano, eu acho que no segundo semestre, abriu a Escola da Fundação Brasileira de Teatro, onde existe até hoje o Teatro Dulcina. Sim. Eu não cheguei a me formar, eu fiquei lá 1 ano e meio e voltei, porque na época não existia exigência de registro profissional, nada disso, ainda não tinha havido a regulamentação da profissão, que só aconteceu em 1981, na época em que, um ano seguinte, eu fui presidente do Sindicato dos Artistas. Quer dizer, passei por essa batalha inicial da regulamentação, foi um pouco por água abaixo nessa altura, né? Porque toda hora tem as modelos e manequins que estão se apresentando na televisão, passando a atriz de um dia para o outro, e não há, pelo que eu vejo, nenhuma exigência. No meu tempo era muito rigoroso. Se você não tivesse realmente passado por uma escola, ou não trouxesse, como era no meu caso, porque tinha várias gerações anteriores à regulamentação, e quando há uma regulamentação de uma profissão, seja ela qual for, o direito é reconhecido, né? Eu entrei em 1961 para a Rádio MEC como jornalista, não havia curso de comunicação. Então, quando veio o curso de comunicação, meu direito de exercer o jornalismo foi reconhecido, da mesma maneira como nós, no sindicato, analisávamos tudo que a pessoa tinha feito antes para ver se ela tinha direito a registro ou não.